Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Entendendo a Fachada, sobre a junta de movimentação. Veja, a junta de movimentação, ela não é apenas um processo estético, que está todo mundo agora colocando na altura do encunhamento, ou a cada X. Ela tem toda uma técnica, ela tem uma engenharia para ser feita, ela tem uma profundidade correta, ela tem um fator de forma, ela tem um mastique ideal para ser colocado. Então tudo isso é um processo que a gente tem que entender que não é apenas um estético. Eu já vi juntas de fachada que os caras simplesmente, ele fez uma tira com uma cerâmica de outra cor para ficar bonitinho. A cada andar tem uma faixinha branca, que não era junta, era simplesmente mais um material rígido que colocou no lugar do encunhamento. Então vamos entender o que é uma junta de movimentação, como é que ela deve ser feita, tá? Então vamos lá. Função da junta de movimentação: dissipar tensões geradas por movimentações da base, suporte e revestimentos, em particular do comportamento, interação, estrutura, vedação. Dissipar tensões geradas por deformações intrínsecas de revestimentos decorrentes da ação do meio ambiente, variação de temperatura e umidade, permitindo a dissipação das tensões pela subdivisão de extensas áreas de revestimentos em pequenas áreas. Então veja bem, vamos imaginar aqui que é um prédio e ele vai sofrer com essa ação higrotérmica, com todo o processo que ele tem. Então você percebe que ele vai ter uma expansão lateral e uma expansão vertical. Só que, como você vai, a expansão térmica, né? Com tração e contração térmica, né, de variação de temperatura, ela é linear, então você percebe que ela na vertical ela vai ser bem maior, porque você tem um comprimento muito grande. Por isso que a norma determina que as juntas horizontais é a cada 3 metros na região do encunhamento, né, o que for menor, e as juntas verticais no máximo a cada 6 metros. Então você percebe que esse trabalho tem que ser dissipado, senão ele vai todo para a extremidade. Então a gente, subdividindo a nossa fachada, a gente vai reduzindo os panos, né, desse trabalho de higrotérmico, para que você não tenha o que? O desplacamento. Lembre-se que na patologia apresentei um trabalho, né, de 4 engenheiros, onde 100% dos prédios tinham desplacamentos. Então a gente tem que e um percentual altíssimo devido ao problema das juntas. Então a gente tem que entender que a junta não é apenas uma coisinha bonitinha, que até o arquiteto nem gosta, né? Porque às vezes você vai colocar uma coisa cinza no revestimento ou uma cor que não combina muito. Mas a gente tem que entender que aquilo ali é engenharia. A gente não quer desplacamento, a gente não quer vazamento para infiltração no prédio. Vamos lá. Então veja, junta de movimentação. Então você vê aqui, imagina que eu dei um corte, né? A viga e a laje ao nível superior. Então você vem aqui assentando a alvenaria, aqui em cima você tem espaço no encunhamento, né? Então o que é que acontece? Você vai, não vou aqui falar no encunhamento, então você vai fazer o tratamento aqui do encunhamento, se é flexível, se é rígido, o que é que seja, vai depender do projeto. Depois você vem com reboco, emboço, argamassa colante, revestimento e rejunte. Então aqui, ó, você tem a junta de movimentação. Então é aqui que eu digo que muitas vezes a gente vê a junta de movimentação, mas como ela não está tecnicamente bem feita, ela vai ter problema no futuro. Porque, como eu digo, nós temos que entender que não é para fazer obra de engenharia, é obra com engenharia. A obra com engenharia é seguindo a norma, é fazendo os detalhes, é seguindo também a orientação do fabricante para que a gente possa cada vez mais ter longevidade nas nossas estruturas. Então vamos lá. A junta de movimentação deve se estender através da espessura das placas, da camada de fixação e toda a camada do embolso. Tá? Então você tem ali, ó, toda a camada até chegar na altura do encunhamento. Aí você vai lá, bota o delimitador de profundidade e o mastique não é assunto dessa aula. Tá? O movimento que a junta terá que acomodar é que determina o critério para a abertura do embolso. Ou seja, prevista para acomodar movimentos de expansão, toda a camada do embolso. Prevista para controle de fissuração, embolso cortado parcialmente. Agora veja, o embolso cortado parcialmente, ele também tem uma técnica. Como assim? Quando você vai cortar parcialmente, você corta o quê? 2/3 da profundidade até atingir da superfície da cerâmica até atingir o revestimento primário, né? Que é na parte ali do encunhamento. Agora veja, muita gente percebe que se você tem, vamos supor, 1 centímetro de abertura da junta, se você cortar 3 centímetros, você vai conseguir colocar o delimitador de profundidade e você vai conseguir até fazer o fator de forma daquela junta, tá? Agora veja, o que acontece. Imagine, aí coloca 3 centímetros. Então imagine que você tem essa situação aqui, que nesse caso tem em torno de 12 centímetros. Então se nós temos 12 centímetros de espessura desse embolso, nós precisaríamos de 8 centímetros de corte. Então se você vai lá e coloca 3 centímetros de corte, você não está
conforme a norma e você não está atendendo tecnicamente essa junta. Então você percebe que não adianta você tabelar, você tem que entender o que o revestimento tem para que você possa realmente fazer tecnicamente e você ter com que a engenharia prevaleça e você dê um alívio realmente para a sua fachada, para que ela não tenha futuros problemas de desplacamentos e você tenha o dissabor de ter que fazer um tratamento precoce ou até muitas vezes brigar na justiça por causa disso, ok? Porque você sabe, teve vício de construção, vai cair em cima da construtora com toda certeza. Maravilha? Então veja, no próximo nós vamos falar também de fachada, fator de forma e a deformação do mastique. Por que será que o fator de forma é tão importante? O que acontece se a gente não executar o fator de forma? O que vai acontecer com esse mastique? Na próxima aula a gente conversa sobre isso. Até lá.